Continuamos então falando do nosso ciclo de compras, então agora é o quinto ciclo de compras, ou seja, emitir pedidos de compra. Ordem de compra é uma oferta legal de compra. Uma vez aceita pelo fornecedor, ela se torna um contrato legal para a entrega das mercadorias, de acordo com os termos e condições especificados no contrato de compra. O pedido de comporá é preparado com base na requisição de compra ou nas cotações, e também em qualquer outra informação adicional necessária. Envia-se uma cópia ao fornecedor, o departamento de compras retém uma cópia e outras são enviadas para outros departamentos, tais como o de contabilidade e o departamento requisitante e o departamento de recepção. Ou seja, emitir pedidos de compra não é uma coisa tão simples, né? Passa por todo um processo. O sexto do ciclo de compras que nós estamos falando. O fornecedor é responsável pela entrega pontual dos itens pedidos. O departamento de compras deve garantir que os fornecedores realmente entreguem pontualmente. Se houver dúvidas quanto ao cumprimento dos prazos de entrega, o departamento de compras deve descobrir isso a tempo de tomar medidas corretivas. Isso pode envolver a agilização do transportes, fontes alternativas de suprimentos, um trabalho junto ao fornecedor para sanar seus problemas ou a reprogramação da produção dos itens, ou seja, dos produtos. O sétimo item do nosso ciclo de compras: recepção e aceitação das mercadorias. Quando as mercadorias são recebidas, o departamento de recepção as inspeciona para garantir que foram enviadas os itens corretos, na quantidade certa e que não foram danificadas no transporte, usando a sua cópia do pedido de compra. O departamento de recepção aceita as mercadorias e escreve um recibo, observando qualquer variação. Se for necessária outra inspeção, por exemplo, do controle de qualidade, as mercadorias são enviadas ao departamento correspondente ou retirada para a inspeção. Se as mercadorias recebidas estiverem danificadas, o departamento de recepção avisará o departamento de compras e reterá as mercadorias para outras providências, desde que as mercadorias estejam em ordem e não exijam mais inspeção. Elas serão enviadas para o departamento solicitante ou para o estoque, mas a cópia do recibo é então enviada para o departamento de compras, observando qualquer variação ou discrepância em relação ao pedido de compra. Se o pedido é considerado incompleto, o departamento de recepção fecha sua cópia do pedido de compra e avisa o departamento de compras. Se não estiver completo, o pedido de compra é mantido aberto, esperando para ser completado.
Se as mercadorias também foram inspecionadas pelo Departamento do Controle de Qualidade, os responsáveis por esse setor também avisarão os departamentos de compra sobre a aceitação ou não das mercadorias. Ou seja, essa parte da recepção e aceitação das mercadorias tem que ser feita uma análise, porque pode chegar que o produto chega com as embalagens, ou seja, as caixas, alguma coisa danificada. Além de fazer essa inspeção sobre as embalagens, tem que fazer se não danificou os produtos também, ou seja, se os itens estão de acordo, talvez a caixa está aberta, se os itens estão de acordo também com o que está na nota, né? Ou seja, no pedido de compra. Então, essa parte da recepção e aceitação de mercadoria é muito importante nessa hora, porque se não fizer no momento da entrega, depois ninguém vai saber o que aconteceu ou não. Pode dar falta de alguns produtos, ou pode ser produtos a mais, e então nessa hora que tem que ser feita essa inspeção corretamente. Nosso oitavo processo, nosso ciclo de compras. A aprovação da fatura do fornecedor para o pagamento. Então, como nós passamos por todo esse processo, agora chegou a parte quando é recebida a fatura do fornecedor. Há 3 informações que devem concordar: o pedido de compra, o relatório de recebimento e a fatura, os itens e as quantidades devem ser os mesmos em todos os documentos. Os preços e as suas extensões devem ser os mesmos no pedido de compra e na fatura. Todos os descontos e termos do pedido original de compra devem ser comparados com a fatura. É a função do Departamento de Compras verificar esses aspectos e resolver quaisquer diferenças. Uma vez aprovada, a fatura é enviada ao Departamento de Contas a pagar. Então, essa é a parte fundamental, que tem que ser conferida tudo certinho, para depois a fatura ir para o Departamento de Contas a pagar, para poder fazer o pagamento dessa fatura. O processo de compra, né? Nós finalizamos ali os 8 itens nossos do nosso ciclo das compras, que é o nosso tema. Agora vem o processo de compra. Necessita de um equilíbrio entre a qualidade, a quantidade e o custo. É fundamental que as necessidades da sua empresa sejam efetivamente atendidas dentro de um orçamento planejado. Antes de planejar uma reformulação do processo de compras de sua empresa, é fundamental entender claramente os diferentes estágios do processo de compra. Primeiramente, é importante identificar a necessidade de adquirir algo, decidir sobre o produto ou serviço, depende de qual segmento que a empresa é, montar uma equipe de compras dedicada, planejar a quantidade e a especificação dos requisitos da qualidade, orçar, ou seja, o orçamento que nós falamos, que é o orçamento que passa a diversos fornecedores. Selecionar os fornecedores. Planejar a logística. A logística é a transportadora, né? Ou seja, o transporte. Avaliar o desempenho. Implementar o contrato. Ou seja, tudo isso é muito importante para o nosso processo de compras, que é sobre o item compras que nós estamos falando. Então, tudo isso é muito importante para esse nosso processo que nós estamos fazendo a compra.